O Jornal do Meio-Dia está de volta e Mato Grosso registrou o menor desmatamento dos últimos 6 anos no Cerrado. São dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e eles revelam que entre janeiro e agosto deste ano houve uma redução de 11% nos alertas de desmatamento no bioma em comparação com o mesmo período do ano passado. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário executivo da SEMA, Alex Marega. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os que nos veem. Secretário, apesar dessa redução no índice de desmatamento no Cerrado, tem uma preocupação aí da ministra Marina Silva, que ela expressou dias atrás. Ela disse, olha, nós vamos mudar, estamos estudando para mudar a sistemática de controle do desmatamento no Cerrado, porque, segundo ela, o que acontece hoje é que algumas secretarias do meio ambiente são cooptadas pelo agronegócio. E aí, isso acontece aqui em Mato Grosso também ou não? Com certeza não. Mato Grosso tem uma política hoje de tolerância zero contra o desmatamento. Então, nós não fazemos distinção se é floresta ou se é cerrado. Nós temos hoje um sistema que detecta o desmatamento no momento em que ele está acontecendo. Nós temos imagens diárias do estado, que cobre todo o estado, e alertas semanais. O desmatamento que inicia hoje, nos próximos dias, ele vai ser detectado, vai ser autuado, vai ser embargado, nossa fiscalização pode apreender os equipamentos, e não fazemos distinção se é cerrado, pantanal ou é a floresta amazônica. Secretário, seguindo essa mesma linha da pergunta do Lúcio, de fato, falta ainda um plano de uma ação de prevenção e controle do desmatamento para o Cerrado, porque na Amazônia ele existe desde 2004, se não me engano, e para o Cerrado ainda está em elaboração, né? Por que essa morosidade? Ele será lançado em breve? Qual o prognóstico disso? E com esse plano haverá uma redução automática do bioma de modo geral? Eu acho que o Mato Grosso já tem feito no seu planejamento, incluindo também o Cerrado. Né? Então, toda a estrutura que é usada para combater desmatamento e incêndio florestal, ele é para a floresta e também é para o Cerrado. Por isso que a gente tem conseguido reduzir o desmatamento ilegal, tanto na floresta, mas principalmente no Cerrado, que houve uma redução maior. Mas para o Cerrado não seria necessário, já que é um bioma completamente diferente, esse plano de ação de prevenção e controle do desmatamento que vem sendo elaborado? O governo federal ele tem o plano que é o PPCDAN, que para combater o desmatamento na floresta amazônica. E realmente tem construído um plano específico para o Cerrado. Sim. Mas o nosso plano operacional anual, que nós realizamos todos os anos com investimento, somente esse ano de 77 milhões, inclui também o Cerrado. Então a gente não separa. Nós combatemos o desmatamento e incêndio florestal em todos os biomas do estado. Secretário, tem uma outra polêmica, e bem recente, não é? Em cima da Secretaria do Meio Ambiente, sobre a destruição dos equipamentos dos criminosos que derrubam ilegalmente a floresta. Quem faz esse discurso contra a destruição desses equipamentos está defendendo os desmatadores. É isso? Hoje, parece que é isso, não é? A destruição de um equipamento é uma das alternativas que nós, como fiscais, como órgão gestor ambiental, tem. Então, o nosso objetivo não é destruir equipamento nenhum, nosso objetivo é evitar que o crime continue acontecendo. Então, é o único estado que tem hoje contrato com o caminhão prancha para retirar o equipamento. Mas, normalmente, quem tem o equipamento destruído já é reincidente. Com certeza. Então, onde é que nós vamos utilizar dessa ferramenta? Aqueles lugares onde a gente não consegue retirar o equipamento. É um equipamento muito antigo que não serviria para outras organizações. Por exemplo, uma prefeitura pega uma máquina para carregadeira e vai usar para fazer obras públicas. Mas quando você chega lá, é uma esteira antiga, de difícil manutenção, às vezes é até difícil de você conseguir ligar ela para colocar em cima do caminhão. Essa máquina pode estar dentro de uma área pública, por exemplo, ou uma área de unidade de conservação, ou estava trabalhando em terra indígena, a gente consegue pegar ela fora, mas é comprovado que ela foi utilizada dentro da terra indígena. É uma área onde é difícil levar esse caminhão para retirar esse equipamento, então em alguns casos realmente é a destruição, mas é 3%
Do total de equipamentos que nós aprendemos, apenas 3% foi destruído. Nós aprendemos mais de 1.100 equipamentos e foram destruídos 33 equipamentos ao longo aí desses últimos 4 anos. Então, não é um grande número, mas é uma das ferramentas. Há o caso, por exemplo, de uma pessoa que foi reincidente 6 vezes. E aí, na 6ª vez, na impossibilidade de retirar os equipamentos foram destruídos. Secretário, mas e a destinação desses equipamentos, né? Depois a secretaria, ela consegue rastrear isso? De que forma que esses equipamentos podem ser reaproveitados, já que o senhor falou que a destruição é exceção? E até muitas pessoas protestam, né, em relação a isso, por que não ser reaproveitado? Mas há uma série aí de questões, como o senhor bem colocou. No entanto, a SEMA consegue fazer o devido rastreamento desses equipamentos, a utilização deles? Sim. Então, o órgão que tem interesse em ficar com equipamento desse, por exemplo, uma prefeitura, o corpo de bombeiros ou alguma organização, ela precisa assinar um termo de compromisso de manutenção. Então, ela fica como fiel depositário. Então, no passado, quem ficava como fiel depositário era o dono da máquina. Só que, na nossa experiência, assim que o fiscal saía, ele ligava a máquina e continuava cometendo o crime. Então, a prefeitura, ela fica responsável por guardar e dar a manutenção desse equipamento. Lá na frente, caso seja comprovado, né, e a pessoa tenha a devolução dessa máquina autorizada pela Justiça, essa máquina tem que estar em condições para ser devolvida para o seu dono. Secretário, voltando na questão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela falou, olha, tem algumas secretarias do meio ambiente que são cooptadas pelo agronegócio. Essa declaração da ministra tem alguma coisa a ver com esse desvio que foi descoberto lá na SEMA de quase 500 milhões de reais? Passa por aí também ou não? Não, com certeza não. A questão de haver desvios nos órgãos públicos, isso ocorre em qualquer estado, né? Então, o que nós fazemos é tornar cada vez mais os nossos processos transparentes para que, caso haja algum desvio, que a gente consiga fazer essa identificação. Então, essa investigação começou com a Operação Polígono, que teve as suas investigações iniciadas no ano de 2017. A operação foi deflagrada em 2019, em 2018, 2019, né? Houve até um termo de compromisso que o Estado firmou de criar sistemas que pudessem ser identificados nesse sentido. Então, esse desdobramento, que é a Operação Loki, é um desdobramento da Operação Polígono. Então, a investigação foi sendo feita, a SEMA está total acesso aos órgãos de investigação, então a polícia pode chegar lá e pedir as nossas bases de dados, pode pedir documentos, pode pedir processo para que seja investigado. As pessoas que foram identificadas, que têm alguma suspeita, vão ter seu amplo poder de defesa, podem contratar seus advogados e mostrar, né, tentar provar de que não é culpado. O que a SEMA tem feito é dar acesso aos sistemas para que a polícia possa investigar e o Ministério Público, caso entenda, possa entrar com ação contra essas pessoas. Secretário, voltando à questão do desmatamento, né, muito embora Mato Grosso tenha registrado queda em relação ao bioma, desmatamento no Cerrado, o Brasil, de modo geral, lembrando que o Cerrado é um bioma gigantesco, né, apresenta um aumento. E aí, dos 26 municípios que mais nos quais ocorre esse desmatamento, Comodoro, no Mato Grosso, é o único que figura entre essa lista. A Secretaria tem dado atenção especial a esse município? Esse desmatamento, na maior parte, é de fato ilegal? Sim, nós temos hoje, tanto no desmatamento com relação à floresta amazônica, os municípios da região noroeste são os líderes. No Cerrado, Comodoro entrou nessa lista aí dos principais. Esses municípios, eles têm um foco especial, sim. Então, a maior parte dos nossos recursos humanos, financeiros, veículos, são utilizados para combater o desmatamento onde ele tem uma maior abrangência, tanto no Cerrado quanto também na floresta amazônica. Então, sim, eles têm uma prioridade na fiscalização ambiental. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.